Quase todo mundo conhece alguma história sobre a existência de um local mal assombrado, seja ele uma casa abandonada, uma igreja, um cemitério ou um simples banheiro durante a noite. Normalmente, lugares que são assolados por atividade de natureza paranormal possuem um passado sinistro, com mortes, sofrimento e, com isso, carregado de energias negativas. Sou o Victor Pimenta e hoje vou apresentar para você os 10 lugares mais assombrados do Brasil. Assustou, né? Foi mal. Capela dos Aflitos. Essa capela fica no bairro da Liberdade, em São Paulo, mais precisamente na travessa homônima, um beco na Rua dos Estudantes. Originalmente, o terreno onde foi construída era o primeiro cemitério de São Paulo, o Cemitério dos Aflitos, aberto em 1975, onde eram enterrados principalmente escravos, gente pobre, criminosos e executados. Isso porque as pessoas mais abastadas eram sepultadas no interior das igrejas, sendo os cemitérios destinados a pessoas sem linhagem. Quando o Cemitério da Consolação foi aberto em 1858, o dos Aflitos foi então desativado e em seguida foi construída essa capela. Porém, o mórbido detalhe é que os restos mortais dos que nesse cemitério estavam enterrados não foram removidos. Afinal de contas, como não pertenciam a pessoas de poder aquisitivo, tratando-se de pobres, criminosos e etc., ninguém nunca se preocupou com o destino dessas ossadas. Há diversos relatos de visões de espíritos tanto na capela quanto a seus redores. Sombras misteriosas, sons inexplicáveis e até mesmo pessoas que afirmam terem sido tocadas estão entre os diversos casos relatados. Igreja Nossa Senhora das Dores. Essa centenária igreja, construída por escravos, fica bem no centro de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na atual Rua dos Andradas. Muito simpática, seu grande problema é que bem na sua frente ficava o Largo da Forca, lugar que foi bastante ativo durante o século XIX, onde eram feitas as execuções dos condenados à morte. Pelos seus arredores, assim como no seu interior, há relatos da visão de sombras e vultos, além de ouvir-se gemidos e choramingos. Provavelmente, essas manifestações se devem a possíveis injustiças ocorridas na aplicação das penas, ou por espíritos que, ainda hoje, estão em busca de se vingarem de seus algozes. Casarão Mal-Assombrado de Araraquara, São Paulo. Um casarão abandonado em Araraquara, interior de São Paulo, intriga os moradores e visitantes. Muitas histórias paranormais já rolaram no local. Sons de gritos, gemidos de dor, pedidos de socorro, aparecimento de fantasmas e muitas outras manifestações sobrenaturais. Construído para servir de moradia para escravos, o Casarão Mal-Assombrado de Araraquara possui mais de 50 cômodos, portas com 3 metros de altura, janelas gigantes e senzalas. Hoje em dia o local serve de lar para centenas de morcegos. Castelinho da Rua Apá. Localizado no bairro de Santa Cecília, também em São Paulo, trata-se de uma construção do início do século XX. Foi construída em 1912, porém em 1937 os 3 proprietários, a mãe e 2 filhos adultos, o pai já era falecido, foram encontrados mortos a tiros. Uma rápida investigação encerrou o caso, como se tratando de um duplo homicídio seguido de um suicídio, onde um dos irmãos teria matado o outro e depois a mãe, para depois se suicidar. Conforme muito se falou na época do ocorrido, não havia motivo algum para que o crime tivesse sido daquela maneira. Porém, a polícia encerrou com essa história. Provavelmente inconformados com a ausência de justiça, os espíritos até hoje se mantêm no local, talvez aguardando um dia em que ela finalmente seja feita.
Edifício Joelma. Localizado na cidade de São Paulo, a imponente construção foi palco de um dos mais terríveis incêndios ocorridos na capital paulista. Em 1974, quando 179 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas. Alguns anos mais tarde, ele foi recuperado, reformado, modificado estruturalmente e reinaugurado como edifício Praça da Bandeira. Mas isso não foi o suficiente para afastar dali os espíritos. Um dos detalhes mais mórbidos e famosos desse terrível incêndio é o das 13 pessoas que, ao tentarem fugir do local, em um dos elevadores, morreram carbonizadas. Tão forte foi o calor que seus corpos se fundiram uns aos outros, sendo separados sem a devida identificação, já que na época não havia o exame de DNA, e sepultados lado a lado no cemitério São Pedro, na Vila Alpina. Funcionários e coveiros do cemitério contam que em muitas noites se ouvem gritos de desespero, que parecem vir dessas sepulturas, mas que os gritos param logo que se joga água sobre as lápides. Carandiru. Ficou famoso pelo episódio conhecido como o Massacre do Carandiru, quando mais de 100 detentos rebelados foram mortos pela polícia militar. Alguns médiuns o visitaram antes que ele fosse demolido, e as impressões, segundo eles, foram as mais terríveis possíveis. Visões de espíritos absolutamente demoníacos e macabros, uns torturando os outros, em uma loucura infernal. Alguns desses médiuns chegaram a passar mal durante tais excursões devido às impressões que receberam. Obviamente, essas presenças espirituais não se devem somente ao episódio do massacre, mas sobretudo pela carga negativa impressa na edificação por décadas de sofrimento, barbáries e toda espécie de comportamento degradante ocorrida em seu interior durante décadas. Teatro Municipal de São Paulo. Inaugurado em 1911, o Teatro Municipal de São Paulo já passou por duas reformas. A primeira em 1954, onde criou novos pavimentos para camarins e reduzindo os camarotes, e a segunda, que durou de 1986 a 1991, quando todo o prédio foi restaurado e foram instalados equipamentos e estruturas mais modernas. Embora se desconheça algum fato que possa explicar a presença de manifestações sobrenaturais no teatro, os funcionários já avistaram fantasmas no palco ou pessoas com vestuários do século XIX nos camarins. Também já ocorreram relatos de se ouvirem sons de uma orquestra no palco, quando o teatro está fechado, assim como o avistamento de cantores de ópera em um de seus camarins. Arco do Teles. O Arco do Teles, no Rio de Janeiro, foi construído no século XVIII pela família Teles de Menezes. Porém, em 1790, um grande incêndio atingiu o local e destruiu todo o conjunto arquitetônico, restando somente o arco. Porém, o mais aterrorizante é que naquele local ficava a residência da bruxa Bárbara dos Prazeres, notória feiticeira que lidava com práticas satânicas. Dizem que para manter a beleza, ela se utilizava de práticas bizarras, como a de se banhar em sangue de crianças ainda vivas, que ela pendurava pelos pés e cortando-as como um animal abatido. Banhava-se no rubro líquido que dela saía. O Solar das Sete Mortes, Bahia. Há na Bahia um casarão assombrado por excelência, e também por motivo histórico. Conta-se que no século XVIII uma escrava da família residente envenenou seus patrões e filhos, como forma de vingança. Há também registros comprovados da morte do padre Manuel Pereira. Seja qual for o motivo, fato é que muita gente diz ter ouvido passos, portas que se abrem e se fecham sozinhas, e também algumas aparições enevoadas no local. Cidade Fantasma, Fordlândia. Nos anos de 1920, uma gleba de terra foi comprada pelo presidente da Ford, Henry Ford. A intenção de plantar seringueiras para a produção de borracha, infelizmente o projeto foi fadado ao insucesso. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial em 1945,
A região tem uma aura que amedronta os visitantes que percorrem o local, com avistamento de vultos que desaparecem em seguida. Seriam aqueles que perderam tudo na esperança de uma nova vida? E esses foram os lugares mais assombrados aqui do nosso Brasil. Se assistiu o vídeo até aqui, já deixe seu like e se inscreve aqui no canal.